Estados Unidos. Este servo era presbítero de uma igreja presbiteriana. Ele, lendo a palavra de Deus um dia, em Colossenses capítulo 2, ele compreendeu que a graça de Deus não era só escrita em livro e permanecia em letra, mas que se buscasse recebia também. Então ele buscou ao Senhor de joelho: Senhor, se essa palavra não é só para ficar em letra, mas sim nos nossos corações e manifestado também em nossas bocas, então cumpre no meio de nós. E ele então sentiu da parte de Deus de convidar mais alguns daquela igreja presbiteriana, o qual ele era presbítero. Então se reuniram e o Senhor, cheio de misericórdia, fez com que eles pedissem, lessem aquela palavra, e o Senhor manifestou as promessas, que não era só ficar no livro, na Sagrada Escritura, mas que havia de ser manifestado também para o povo. E assim foi. E Deus mostrou naquele dia mesmo que estavam reunidos, e o Senhor manifestou as promessas na boca de uma irmã que daqui no Brasil, nas Américas do Sul, como eles falam, que é o Brasil, tinha um grande povo para Deus chamar. E que esse irmão Luiz Franciscão não ia ficar nos Estados Unidos só, mas que havia de vir para a América do Sul. E ele vindo para o Brasil, chegando na Argentina, primeiro chegou na Argentina, e ali Deus não fez ele parar, veio para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ficou ele hospedado num hotel, em frente à Estação da Luz, no Jardim da Luz. E estando ali, ele hospedado, ele sentiu de dar uma volta no Jardim da Luz, São Paulo, centro de São Paulo. E ali, ele dando a volta dentro daquele jardim, ele deparou com uns macacos, bichos muito feios, para ele que nunca tinha visto macaco, porque ele era italiano, mas criado nos Estados Unidos. Nunca tinha visto aqueles macacos, aqueles bichos tão feios. Ele ficou horrorizado, muito horrorizado com aquilo, e pediu perdão a Deus de ter dado uma volta naquele jardim. Então ele foi para o hotel, muito triste, muito aborrecido. Quando chegou no hotel, ele pôs o joelho no chão, pedindo perdão a Deus. Quando ele levantou do joelho, o Senhor disse para ele: agora você volta outra vez no jardim. Ele voltou outra vez no Jardim da Luz, mas ele disse: Senhor, eu esteve lá, eu não gostei daqueles bichos tão feios, parece gente, não é gente. Senhor, tem piedade. Mas o Senhor disse: volta no jardim de novo. Ele voltou no jardim de novo. Quando ele estava andando no jardim, ele encontrou um homem, cujo homem chamava-se Vicente Piavani, morador em Santo Antônio da Platina. Então, este homem tinha ido em São Paulo, como fazia cada tanto tempo, ele fazia essa viagem. Porquanto ele era comprador de pele de animais, de bicho, de lontra e de outros animais, e ele curtia aquelas peles e levava em São Paulo para vender. E aquela viagem, ele percorreu todas as casas de comércio e ele não achou um negócio para as suas peles. Então ele, sentado num banco do jardim, este Vicente Piavani dizia assim em seu coração: se vier alguém aqui que falasse de Deus para mim, eu sou capaz de matar, porque eu estou acabando o meu dinheiro e não acho comércio para essas peles que eu trago de tanto valor, e aqui não tem aceitação nenhuma. Então, naquele momento, Luiz Franciscão, servo de Deus, chegou perto dele e perguntou para ele, cumprimentou ele em italiano, disse: buongiorno. Este homem respondeu: buongiorno. Mas esse homem
era filho de italiano também. Então, o irmão Luiz Franciscão falou para ele: parece que o senhor está um tanto triste. Ele disse: estou triste, bastante triste mesmo. Então o irmão Luiz sentou perto dele e disse para ele: olha, se o senhor crê, nós temos um Deus que conforta o abatido, conforta o triste, conforta aqueles que se encontram muitas vezes numa angústia muito grande. Então ele disse: pois é, eu venho de lá de Santo Antônio da Platina para vender umas peles que eu tenho, curtida, bonita, pele de qualidade. Corri todo o comércio e não fui capaz de vender. Estou acabando o dinheiro, ainda falam que existe Deus. Eu já clamei para Nossa Senhora, já clamei para tanto, ninguém me respondeu. Então ele disse: não, mas nós fazemos oração a Deus e Deus vai preparar todas as coisas para o senhor. O senhor crê que Deus pode resolver a sua causa? O homem disse: bom, eu posso crer. Aí dobraram o joelho naquele jardim mesmo, aí de perto de umas árvores, dobraram o joelho no chão. O servo de Deus orou para aquele homem chamado Vicente Piavani, e quando levantaram da oração, o servo de Deus disse: olha, eu estou nesse lugar aqui em frente, mostrou para ele, e depois o senhor me procura para nós conversar mais vezes. Então aquele homem saiu com desejo de voltar numa casa na rua Florencio de Abreu, uma casa de couro, e oferecer os couros novamente. Quando ele chegou naquela casa, que já tinha estado naquela casa, chegou ali e falou para o homem: o senhor não interessa comprar essas peles que eu tenho aqui? Então o homem disse: desembrulha, deixa eu ver. Então ele estendeu aquelas peles em cima do balcão. O homem só foi falando: quanto custa esta? Tanto. Quanto custa esta? Tanto. Quanto custa esta? Tanto. Quanto custa esta? Tanto. Foi vendo tudo, fez a conta de todas as peles, pagou ele aquilo que era. E o nosso irmão, aquele homem, ficou tão contente, ele foi no hotel e disse para o servo de Deus, com Luiz Franciscão: olha, a sua oração me valeu muito. Já na primeira casa que eu fui, eu já tinha estado lá, ele me comprou todas as peles, nem pinchichou nem nada, comprou todas as peles. Agora eu já vou embarcar e vou embora, mas o senhor tem que vir na minha casa. Então ele disse: então me deixa o seu endereço. Então ele disse: o senhor toma o trem da Sorocabana, o senhor desce numa estaçãozinha chamada Campo Grande, antes de Ourinhos. E ali o senhor pergunta numa venda que tem ali, e ele lhe informa onde que é Santo Antônio da Platina. E o senhor vai na minha casa. Servo de Deus, aquele homem foi-se embora. O servo de Deus orou a Deus. Eu disse para ele: daqui 4 ou 5 dias você pode embarcar e vai nesse lugar. Então ele pegou e se preparou, mas estava com uma dor de rim muito grande. Mas não me importa, ele clamou: Senhor, o Senhor disse: hoje você pode ir. Quando passou aqueles 4 ou 5 dias, ele embarcou. Quando chegou lá em Campo Grande, ele desceu na estação de Campo Grande, era uma estaçãozinha pequena. Ele desceu, perguntou para o vendeiro disse para ele: olha, para ir lá tem mais ou menos uns 70 quilômetros daqui, é longe, o senhor não vai acertar ir lá. Mas eu tenho aqui um índio domesticado, o senhor me aluga 2 animais, um para ele e um para o senhor. E ele vai na frente, o senhor vai atrás. Como o nosso irmão Luiz Francisco foi soldado de cavalaria nos Estados Unidos, não era difícil para ele montar no animal. E assim montou no animal, no outro dia pousou lá, no outro dia seguiu viagem. Quando ele ia chegando em Santo Antônio da Platina, a esposa deste Antônio Piavani estava na janela. O senhor lhe fez claro: aqueles homens que vêm vindo lá, um deles é aquele que fez oração para o teu marido. Então ela correu para dentro e chamou o seu marido e falou para ele: olha, aquele homem que orou, fez oração para você, lá em São Paulo, ele vem vindo aí. Ele foi olhar e disse: não, mas aquele é um só, e aí vem vindo 2.
Não importa, um dele é aquele que orou por você. Aí então ele recebeu, quando ele chegou, e lá descendo uma montanha, assim, antes de chegar em Santo Antônio da Platina, quando chegou ali, era ele mesmo. Ali então começou a fazer culto em frente à igreja de Santo Antônio da Platina. É uma praça e do lado de baixo era a casa deste Vicente Piavani. Começou a fazer culto ali. Mas era o mês de junho e chegou o dia da festa de Santo Antônio da Platina, que era 13 de junho. Então ali o povo se alvoroçou de uma tal maneira, porque o sacerdote do lugar começou a perseguir, começou a perceber que Deus tinha enviado esse servo aí e o campo era do padre, era do sacerdote ali, então ele ficou indignado. O servo de Deus teve que dormir numa máquina de arroz, no meio da casca de arroz, passou a noite do dia de Santo Antônio, ele passou a noite na palha de arroz. E ainda ele tinha caído num rio que tem antes da máquina e teve que dormir molhado. Mas não importa, o Senhor disse para ele: você não vai sair daqui antes de fazer o batismo. Então ele fez, o Senhor preparou a alma, obedeceram a Deus, aí então ele saiu. Chegando em São Paulo, tomou o trem, foi para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, ele foi num salão de barbeiro. Disse para o barbeiro: por aqui não tem ninguém que interessa da graça de Deus. O barbeiro disse para ele: aqui tem um homem, tem 2 fregueses até, que vêm aqui todas as quinta-feiras, vêm fazer a barba. E os 2 são pregadores, são de uma seita aí, são de uma religião, e eu não sei, mas são de uma religião. E daqui a pouco eles vêm. Então o servo de Deus esperou ele chegar. Aí chegou um chamado Felipe Pavan. Este Felipe Pavan fez a barba, depois o barbeiro indicou ele para o nosso irmão Luiz Franciscão e começaram a falar da graça de Deus. Aí aquele Felipe Pavan, que também era presbítero de uma igreja presbiteriana, levou ele para casa e disse: na minha casa tem culto. Era uma salinha pequena, tinha uns 7, 8 banquinhos e tinha um pequeno órgão, e ali então deu toda a liberdade para o servo de Deus levantar com a palavra. O servo de Deus levantou com a palavra, foi muito bem, naquela noite muito bem, todos gostaram. Quando o servo de Deus perguntou: quando tem culto aqui outra vez? Então aquele homem disse, aquele Felipe Pavan disse: olha, nós ficamos tão contentes que amanhã nós podemos ter culto novamente. Então louvado seja Deus, foi feito culto no outro dia também. Quando tem culto aqui outra vez? Podemos fazer amanhã também de noite outra vez. E assim continuou fazendo. Mas um dia Deus mandou uma palavra que dizia: precisa buscar os dons de Deus. Os dons de Deus é para ser distribuído para o povo. Deus não quer que fique o dom de Deus só dentro da Sagrada Escritura. Tem que ser distribuída. Precisa receber a promessa do Espírito Santo. E esta Deus dá de graça, não precisa pagar. Aquilo então serviu de veneno para aqueles homens, para aqueles que estavam pregando ali naquela sala, congregando, porquanto eles diziam que tinha um hino que dizia: teu Espírito derrama. E eles então cantavam aquele hino, eles estavam cientes que o Espírito de Deus já estava com eles, mas não eram os dons que Deus tem determinado na palavra de Deus. Aquele homem, Felipe Pavan, então ficou muito indignado com aquilo, que precisava buscar as promessas de Deus, e ele já tinha aquele hino que eles cantavam: que o Espírito derrama sobre nós. Então, o que fez? Ele pegou e no outro dia ele foi falar com os anciãos, com os pastores, na rua 24 de Maio, aonde hoje é a Casa Manão. Era a Igreja Presbiteriana Central de São Paulo. Foi lá e comunicou para os pastores
olha, veio um homem aí dos Estados Unidos e ele está congregando conosco. Estava muito bonito, estava muito bom, mas ele de repente falou que nós precisamos buscar os dons que está escrito na palavra de Deus. E nós não concordamos com isso, então vocês veem o que pode resolver, porque ele está lá no meio de nós. Então, no outro dia de culto, veio 5 homens daquela igreja, pastores e mais outros, que eram lá naquela igreja ali na Rua da Alfândega, no bairro do Brás, e ali sentaram perto do irmão Luiz Francisco, um do lado, outro do outro, outro do outro. Aí começaram a perguntar para ele: da onde o senhor veio? Eu vim dos Estados Unidos. O que o senhor veio fazer aqui? Eu vim aqui enviado da parte de Deus. O senhor trouxe carta? Disse: o senhor não trouxe carta porque a carta está dentro de mim. Não trouxe carta escrita com pena, com letra, com tinta, porque ela está dentro de mim. Então, olha, o senhor não tem direito aqui, não cabe o senhor mais aqui. Não cabe mais aqui. Aí então ele se levantou, passou a mão no seu guarda-chuva, na sua capa, no seu chapéu, e saiu e disse: Deus vos abençoa. E foi-se embora. Foi-se embora, mas um homem que estava junto deles, que vinha a ser tio do nosso irmão João Pinotti, servo de Deus que já dorme no Senhor. Este chamava Antônio Bombardi. Ele levantou e ele saiu, foi dando a volta por outra quadra, e quando encontrou o irmão Luiz Francisco de frente, disse para ele: olha, os pastores te mandaram embora, mas eu não te mando, eu quero recolher o senhor. Eu venho na minha casa, porque na minha casa tem lugar para fazer culto. Ele levou ele para a casa dele. Assim, quando chegou aquele homem que foi chamar os pastores, esse perdeu a paz, que chamava-se Felipe Pavan. Perdeu a paz completamente. Ele começou a chorar dia e noite sem parar. Ia comer, as lágrimas caíam no prato. Ele ia dormir, não pegava no sono, ficava acordado. Ele trabalhava numa serraria, este Felipe Pavan, numa serraria, perto do Largo Coração de Jesus, perto da Estação da Luz. Ele trabalhava numa serraria ali, e quando ele cortava a madeira, já passava 15 dias que o homem estava quase sem comer e quase sem dormir, por quanto perdia o sono e perdia o apetite. Então chegou um anjo perto dele e disse para ele: Felipe, um homem de branco, bem vestido, chegou perto dele e disse: Felipe, você fez uma obra muito errada. Você tocou o servo de Deus da sua casa. Aquele servo deixou a fábrica de ladrilho, deixou a esposa, deixou o filho e veio aqui nesta terra, porque eu tenho muito povo para chamar e converter nesta terra, neste Brasil. Você tocou ele da sua casa. Enquanto você não vai reconciliar com o meu servo, a paz não volta em ti. Você vai de mal a pior até a sepultura. Aquele Felipe Pavan viu aquela visão e depois desapareceu aquele homem de branco, que certamente foi um anjo que chegou para falar com ele. Ele só esperou ela 2 horas da tarde. Quando foi 5 horas da tarde, ele largou a máquina de serrar madeira, deixou tudo, foi embora. No lugar de ele ir para casa, ele foi na casa deste esse seu Antônio, que aí também era de seita, e encontrou nosso irmão Luiz Franciscone lá na casa dele, porquanto assim tinha abrigado o servo de Deus. Chegando ali, ele abraçou ele no pescoço, começou a chorar, chorar e pedir perdão, chorar e pedir perdão. E disse: venha na minha casa, porque na minha casa tem muito lugar, e vamos para lá. E olha, os pastores ficam lá para o lado deles, porque a casa é minha e quem manda na casa sou eu,
e depois, em primeiro lugar, Deus. Levou o irmão Luiz Francisco outra vez na casa dele e ali continuou fazendo culto. Mas aqueles homens bravos, aqueles homens que se dizem pastores, ficaram indignados com isso, arrumaram uma carroça, foram lá, recolheram o órgãozinho que tinha lá, recolheram os bancos, uma mesinha, levaram embora e deixaram vazio a sala. O servo de Deus disse: olha, irmão, não tem caixão aqui que se possa comprar para nós fazer banco aqui. Disse: tem, tá bom, tem caixão de cebola. Naquele tempo o caixão de cebola era grande, então tiravam as partes e faziam uma espécie de banco. Assim compraram diversas, porque era perto do mercado grande de São Paulo, então compraram caixa de cebola, caixão de cebola e fizeram os bancos. Começaram a congregar firme, já procuraram obedecer a Deus, já prepararam servir a Deus, já dentro da palavra de Deus. Depois, Deus pegou e mandou um servo na Lapa, no bairro da Lapa. Chegou no bairro da Lapa, o servo de Deus fez um culto no meio do mato. No meio do mato. Alguns que assistiam, falou para um senhor chamado Vitaliano, que era mau, era ruim, era um homem bravo, era um homem que deixava a família até passar fome. Então, este homem foi o assistir a palavra de Deus também por meio de uma tal de Necleta, uma senhora de cor, que falou para ele, diz que um homem que vem fazer culto aqui em cima, e é um homem que quando ele lê a palavra de Deus, a gente chora. Então esse italiano filho, que vinha a ser meu pai, ele foi assistir o culto. Quando ele acabou o culto, ele disse para ele: por que o senhor vem fazer culto nesse lugar? Então ele disse: é porque não temos outro lugar, até que Deus não abre a porta. Então vem para a minha casa. Levou ele para a sua casa. Quando chegou lá em casa, na casa desse italiano, ali ele começou a fazer culto ali, uma vez por domingo, fazia culto ali. Mas um dia se revoltou o povo de uma tal maneira que queria impedir que o homem não viesse mais, porque o povo começou a dar glória a Deus, clamar a Deus, fazer a vontade de Deus, e o povo de fora começou a se revoltar. Um dia, então, juntou uma multidão de povo que queria apedrejar o servo de Deus, queria bater, queriam estragar, queriam fazer tanta desordem. E o servo de Deus então pegou e clamou ao Senhor e saiu no meio daquele povo depois do culto, saiu no meio daquele povo, e o povo, alguém viu que o homem saiu de dentro da casa, era o homem de Deus, pastor irmão Luiz, saiu de dentro da casa, mas saiu com 2 meninos, um cada lado na sua mão, saindo assim, não conheceram ele porque sabia que ele estava sozinho, e ele saiu com 2 meninos, então não deixaram ele ir embora. E depois que foi embora, o povo revistou a casa para saber se ele estava lá para espancar, para bater, fazer acontecer, por quanto nunca tinham visto fazer culto assim, em louvores a Deus. Aí então, este foi embora, e o Senhor também pôs a sua mão e libertou também dessa parte. Mas o Senhor, irmão, disse para o servo de Deus, disse para este que recolheu ele na sua casa, disse: olha, a irmã Mariana vai ter um neném, vai ser chamado Josué, e isto sou eu mesmo que estou contando esta parte, porque esta parte não só ouvi de meu pai, como ouvi também do servo de Deus, o qual eu viajei com ele para o norte do Paraná e para outros lugares, Poços de Caldas e de muitas localidades do estado de Minas. E assim estou ciente que essa obra foi dessa maneira aqui. E assim, pela grande misericórdia de Deus, Deus começou a fazer a sua obra. Libertou meu irmão, que era paralisado dentro de uma bacia,
por meio de 4 travesseiros, enquanto não podia nem ficar sentado nem de pé, menos de pé. E assim o Senhor começou a fazer essa obra. Ali, depois que Deus começou a fazer essa obra, no bairro da Lapa, teve umas mocinhas que eram testemunhadas, estavam na beira do Tietê, lavando roupa, perto da ponte da Lapa, onde não era ponte, era uma balsa naquele tempo. E estavam lavando roupa ali. Quando passou um pano na água, a moça se assustou pensando que era um cadáver, foi correr, mas o vestido pegou nos arames de espinho e segurou ela. Ela pensou que era um cadáver, moça nova e assustada, ela perdeu a língua. Ali foi uma das maravilhas que o Senhor começou a fazer. Libertou primeiro aquele que ficava sentado na bacia, que não andava, dava ser calçado com 4 travesseiros. Libertou aquela que tinha ficado muda. E assim o Senhor foi fazendo a obra, libertou outras. Uma irmã Maria, que também creu no Senhor, que era cega, Deus deu a vista. E assim Deus foi fazendo essa obra gloriosa. E pela grande misericórdia de Deus, depois meu avô foi falar para a família Oliva, que morava no Bom Retiro, que era um conhecido de quando carpia café. Então foi falar para eles: olha, meu filho ficou louco, ele anda agora só com uma Bíblia na mão, anda pregando, anda fazendo, ele ficou louco. Eles vieram visitar meu pai, que tinha fama de louco, mas não era louco, era convertido a Deus e tinha prazer que aquilo que ele recebeu esparramasse também para os demais. Eles vieram visitar, permaneceram um dia, uma noite, e no outro dia, às 11 horas, que eles foram para a sua casa no Bom Retiro, da Lapa para o Bom Retiro, já convertido a Deus. Assim começou a obra de Deus no Bom Retiro. E tem mais obras mais compridas, mas estou certo que cada um compreende que jeito Deus começou essa obra entre o Paraná, Brás e depois na Lapa. Deus. Irmão, eu queria saber que o irmão explicasse para nós em que época que foi que o irmão Franciscão foi revelado da parte de Deus e veio trazer esta graça aqui para o Brasil. Foi em 1910. 1910 ele veio para o Brasil e ali então que ele deu testemunho para este Antônio Piavani na Estação da Luz. Depois ele foi para o Paraná, fez o primeiro batismo no Brasil, em Santo Antônio da Platina. Depois ele voltou para São Paulo, aí então ele começou a anunciar a graça de Deus num salão de barbeiro, para o Felipe Pavan, no mesmo ancião, em 1910. Isto para o Felipe Pavan, que tinha ido no barbeiro cortar o cabelo, e o próprio barbeiro apresentou para o irmão Luiz Franciscão. E ali então começou a obra de Deus na Rua da Alfândega, perto do Mercado Grande. E ali depois Deus enviou ele na Lapa. Na Lapa então ele fez um culto num campo, aonde hoje é a fábrica de papel, a gráfica da Companhia Melhoramento de São Paulo. Dali meu pai recolheu ele na sua casa, mais embaixo na Vila Constância. E ali começou a obra de Deus, até que Deus preparou o lugar mais grande, que foi na Lapa de Baixo, na casa de uma família calabresa, que depois passou a ser diácono da Lapa, Chico Mazé. Isto foi em 1910, em 11 foi na Lapa, 1911, e eu nasci nessa época, que foi dia 21 de junho, que vivo até hoje servindo ao Senhor. 21 de junho de 1911. Estou com 71 anos e meio servindo a Deus.
Deus seja louvado. Amém. Amém.